Ora, cá estamos nós para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui e hoje temos uma convidada que tem muita coisa, muitas estratégias, muitas dicas, acredito eu, para nos ensinar aqui a lidarmos uns com os outros, connosco próprios. Já vamos falar. Autoliderança, foi aqui a palavra que veio. O que é que lhe Já se está a cheira? rir, eu espero que a nossa convidada se divirta e Parece-me bastante bem. Parece muito bem, exatamente. Então, antes de entrarmos à conversa com a nossa convidada de hoje, relembrar que nós temos o canal Curiacos TV no YouTube, para que possa partilhar os programas completos através da playlist Conversa de Mulheres Programas Completos e ver algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir. Tirar notas em programas como este, que é preciso fazer um reminder das receitas. Pronto, também das receitas, dos exercícios. Está a chegar o final do ano, meus amigos, temos que ginasticar. Todos os anos eu acho que vou dizer isto, não é? Está a chegar o final do ano, agora o próximo ano é que é. Não, não serve, não serve. A partir do dia 7 de janeiro, porque vem o dia de Reis. Pronto, eu estava a ver, porque é 7 de janeiro. Pronto. É uma logística, mas... É que depois vem o dia dos namorados, é logo em fevereiro. Depois a seguir os namorados são os chocolates. Vem o carnaval, vem a Páscoa, se formos a pensar assim. Como é o carnaval? Não sei, mas é carnaval, faz-se a festa, não interessa. Isto é só, pronto. É só para dizer que não podemos arranjar desculpas para adiar as decisões que queremos tomar. Pronto, basicamente. Falando no carnaval, isso é que era uma grande desculpa. Mas pronto. Redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres encontra muita informação relacionada com os projetos das nossas convidadas, as suas páginas para seguir, para partilhar. Também encontra programação semanal, promocionais e muito mais. Exatamente, portanto, veja, partilhe, comente, faça crescer, apoie o empreendedorismo das nossas convidadas. Se ri. Temos uma fotografia, oh meu Deus. Já viu que isto aqui é assim, mas como eu estava a dizer, apoio o empreendedorismo, visto que eu disse rápido, das nossas convidadas, aqueles projetos que lhe fazem sentido. Olha, começa o ano a apoiar os outros e às vezes basta um clique, basta um like naquilo que lhe faz sentido. Só faça isso quando lhe faz sentido. Mas acredito que com tantos projetos, tantas pessoas diferentes, uns mais velhos, outros mais novos, temos sempre aqui um grande range para apoiar. E subscreva o canal do Curiacos TV. Exatamente, e aproveite, veja séries, se ainda está de férias esta semana, veja as séries, veja os programas todos, manhãs, tardes, noites, tudo. Não faça mais nada, veja só televisão. Exato, e a Curiacos TV. Pronto. E só o Curiacos TV. Estamos a brincar. Nós agora vamos passar um separador para recebermos a nossa convidada de hoje, conhecer e então saber sobre este projeto. Até já. E hoje temos connosco a Paula Pinto Almeida. Olá. Olá, obrigada seja muito pelo convite. bem-vinda. Obrigada. Então, quem é Paula? Então, quem é a Paula? Não cabe no programa, não é? Falar sobre mim. Pronto, vai ter que caber. Vai ter que caber, vamos fazer aqui um resumo. Vamos aqui dividir o tempo. Até os 25 minutos. Vamos lá, vou esforçar-me. Então, a Paula é mãe, eu sou mãe de 3 filhos. E a Paula... Pensado na sua biografia também foi a primeira coisa que escrevi. Aliás, é que eu ser mãe de 3 filhos e ter uma casa com filhos, marido, cão e gato, ainda ontem dizia isto, é como se fosse um lugar de aplicação prática diária daquilo que eu trabalho e estudo e aplico diariamente. Porque, de facto, todos os dias há desafios. Eu, neste momento, trabalho na área de coaching infantil-juvenil e familiar. Também, neste momento, no coaching educativo, a entrar em escolas e depois provavelmente falaremos sobre isso. E entrei no mundo do desenvolvimento pessoal há mais ou menos 3 anos e desde então que tenho vindo a trabalhar nesta área. Antes disso, trabalhei na área de marketing. E de onde é que é? Vamos lá começar aqui mesmo. Isso agora, bom, eu nasci em Coimbra. Fui adotada depois por Chaves durante vários anos, estudei no Porto. É daí que vem um bocadinho o seu sotaque, eu estava a achar que Coimbra tudo no norte, não é? Não, Coimbra não vem o sotaque, certamente. Coimbra não tem assim tanto sotaque. A nossa Cláudia é que também é de um sítio onde deveria ter imenso sotaque, mas nada de sotaques. Vim dos Açores com 3 anos, nada de sotaque.
vim para Lisboa, para Madeira. Madeira tinha algum sotaque, mas quando voltei para Lisboa, perdi o sotaque, ganhei o sotaque de Lisboa, que é muito suave. Fui para Angola. Quando voltei de Angola, estão a ver. Pronto, mas agora já perdi. Agora já perdeste tudo, pronto. Agora, Lisboeta. Já viu que não é a única Não, aqui portanto, cheia não de sou a sotaques? única. Não. Não, mas eu perco facilmente e ganho facilmente também. Pronto, é assim. Então, Chaves, E depois Porto, onde estou até agora. e o Portanto, que era onde estou. aqui a sua... ai, os nomes. A Paula... Ai, Jesus. A Paula em pequenina, como é que era? A Paula em Revê-se em algum dos pequenina, seus filhos? assim, nos três, não é? Sim. Nos três. Eu em pequenina era uma miúda tranquila. Então, E são era os uma seus filhos miúda são tranquila. Não, tem alturas, não é? Sossegadinha. É Era assim, sossegadinha. eu acho Só que que, entretanto, miúdos- ao chegar à adolescente, a Sim. coisa trocou ali um Sim. bocadinho de figura. Agitou. E é aí que eu os revejo também a eles. Portanto, aqui todos nós temos tudo. Todos nós temos o lado mais tranquilo e todos nós temos um lado mais Mas há rebelde. pessoas que são maioritariamente mais tranquilos. Eu acho que miúdos parados, sossegados, sem se mexerem, Não tem graça. não, quer parece dizer- quase doentes, não é? Parece quase Mas doentes. sabe que muitas vezes isso também tem a ver com a forma como eles também são acompanhados Sim. pelos pais. Portanto, se existir um acompanhamento mais Minha autoritário... filha é como é por causa de mim. Também um bocadinho, sim. Aham. Sim. Mas ao sermos mais, mas isto é tendencialmente assim. Se nós formos mais autoritários com os nossos filhos, eles tendem a ser mais de uma de duas formas, ou submissos ou rebeldes. Ou Portanto, seja, nunca são assim mais equilibrados. quer dizer, não é nunca. Se nós formos, portanto, nós conduzimos os nossos filhos também. Há crianças mais mexidas e crianças menos mexidas. Com certeza. Eu tenho as duas opções em casa. também O tenho meu as filho duas é opções. Tem três. Qual é que ganha? Qual é a opção que ganha Eu lá? tenho três, não, eu tenho três, aquilo é, passamos as 4 estações no mesmo dia. Por isso, e uns podem estar no inverno ao mesmo tempo que os outros estão perfeitamente tranquilos na primavera em alto E zero. temos ali uma a ver já com ar assim um bocado reprovador. Não falemos dos filhos, falemos da Paula em pequenina. Então, criança tranquila, gostava da Sim, escola. gostava de brincar, gostava de brincar com as minhas amigas, gostava de contar histórias, gostava de recriar, não é? Agora vamos brincar às professoras, agora vamos brincar aos cafés, agora vamos brincar... Gostava de assumir papéis, olha, agora sou eu que sirvo às mesas, agora não és tu. Portanto, essa parte do experimentar o lugar do outro já vem daí, então, não é? Agora uma reflexão que faço aqui convosco. Mas era uma criança que se pode dizer feliz, no sentido em que também tinha, não é? Tinha o acolhimento dos meus pais, tinha fonte de brincadeira, tinha amigas na rua, brincava na rua. Sim, pois. Eu acho que isso aí, hoje em dia, perdeu-se um bocadinho, não é? Em certas localidades, noutras menos, Por possivelmente. acaso eu penso nisso, que no meu bairro, que eu moro num bairro, sim, sei lá, um bairro com vários prédios, e apesar de termos ali um sítio onde se pode brincar, não é muito... Não é a mesma coisa. Estão lá de vez em quando, sempre com pais, sempre Isso. com pais. Eu acho que a grande diferença está muito Sempre aí, com não é? pais. Nós podíamos, a certa altura, estar sem os pais. E depois tínhamos, já está a ficar de noite, é hora para ir para Sim, casa. num bairro como o Eu meu, que tem andava ali tantas muito casas sozinha. perto, aquilo dava para andar ali um gangue, vai para aqui, vai para ali, vai para a casa deste, vai para a casa daquele, Isso. vai para não sei o quê, sobe mais um bocadinho acima, desce mais um bocadinho abaixo. Claro que depois, nos dias de hoje, isto tudo não é muito seguro, não é? E a questão do brincar faz muita falta, não é? E o brincar com os outros, o interagir, as crianças interagirem umas com as outras, colocarem-se no papel umas das outras, não haver interferência dos adultos a toda a hora, para que Por se possam exemplo, regular exato, umas com as exato, outras, porque eles aprender. ficam na escola, isso que está a falar, eles ficam na escola ou no ATL, ficam tão a brincar. Primeiro, às vezes não estão a brincar, estão sempre com alguma atividade, alguma coisa de horário, no sentido, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, para haver a organização. E depois lá está o adulto, não é? Eles não estão propriamente só a... E quando nós íamos, por exemplo, brincar, não era ao parque, se calhar como é hoje, que havia, pelo menos no meu tempo havia, não é? Havia o parque de descer, das brincadeiras, Sim, sim. essas e os baloiços e isso tudo, que hoje baloiços há poucos, pelo menos na zona onde eu estou, muito poucos baloiços. Mas não havia a interferência do adulto como existe hoje, não é? Havia como que uma experimentação maior por parte das crianças do que eu sinto hoje. Hoje os pais, não é, interferem mais, estão mais, porque são mais presentes também, naturalmente, e eles entre eles necessitam também dessa autorregulação, de poderem comunicar entre eles, de poderem perceber, resolverem as coisas também, não é? de experimentarem também, de sentirem também, de sentir que se calhar nós em casa, eu no outro dia perguntava ao meu filho, filha, porquê está a acontecer isto agora? E ele dizia, porque eu tenho mais liberdade aqui.
respondeu-me tal e qual. Então, quando sentem que têm a liberdade de poder dizer, de poder experimentar, se o adulto estiver, um adulto que não esteja só em observação, mas se estiver em constante intervenção, não lhes permite esta participação e o poderem eles próprios experimentar, fazer diferente. Com este, se calhar, foi um bocadinho mais... Eles não têm esta consciência, não é? Normalmente. Sim, mas é isso que fazem, não é? Claro. Experimentei com este deu-me aqui um coice, se calhar para a próxima vou ser um bocadinho mais simpático. Isso. E vão regulando. E assim vão crescendo. E isso é a vida e tem que se aprender assim. Já agora, que idade têm os seus filhos? Os meus filhos têm, eu tenho gêmeos com 5 anos. Que E tenho uma menina com 11. sim, a menina está aqui linda. Está aqui. Cadê ela? Ela podia ter aparecido. Ela podia ter aparecido, que nós recebemos só mulheres. Os gêmeos já não poderam entrar. Quer dizer, Pois. poderiam. Quer dizer, só assim de Como é fugida. que é? Já queria gêmeos? Sabia que ia ter gêmeos? Não sabia. Não, nem imaginava. Aliás, porque eles, ainda para mais, são gêmeos semelhantes e, portanto, não existe aquela questão que se prende tanto à questão genética, não é? Pelo menos normalmente é assim. Portanto, é uma questão que surge e ainda não há uma explicação. E então... Sim, exato. Foi a escolhida. Há mulheres que têm probabilidades Isso. é isso que está, para ter gêmeos e que vem da hereditariedade. Começa de alguém, não é? Sim, mas que é hereditária quando são mais os gêmeos falsos, que é o facto de ovularem. Sim, mais Se que... eu estiver a responder alguma coisa errada, senhora doutora, pode vir cá explicar isto tudo melhor. Está tudo bem, mas isto é o que eu sei, que isso é hereditário, não é? Normalmente quando Poderá há ser. famílias que têm gêmeos, normalmente são sempre gêmeos falsos. Isso Sim, tem a ver com a mulher. Isso. Pronto. Isso. Os gêmeos verdadeiros, esses muito, normalmente é um bocadinho já mais... Sim, não se sabe muito bem, não é? Mais a lotaria. Mas foram muito acolhidos logo, não é? Do início foi aquela surpresa. Como é que foi? Foi uma surpresa, foi do género, pronto, então, vamos lá fazer a ecografia. Eu estava sozinha. Pedia irmãos a sua filha? Sim, pedia. Sim, ela falava sobre isso. Ter um irmão. Manas, na Manas. altura, não é? Ela era ali manas e afinal vieram dois Eram dois rapazes. Eles brincam muito. Estava na ecografia. Então estava na ecografia e diz-me a minha médica, bom, Paula, não é... Então pronto, olha, mas não é um, são dois. E eu, como assim dois? Dois? Como assim? Viu bem, não é? Tipo aquelas perguntas que nós fazemos, assim um bocadinho. E ela, assim, eu estou a ver bem, portanto, dois. E depois eu, entretanto, quando O meu vinho está a ver a dobrar. eu liguei ao meu marido e disse-lhe, ele, dois? Mas em dois? Eu disse, Como dois. assim? Lá está. E ele, não, mas foi imediato assim. Pronto, está bem, então são dois. Tudo bem, são dois. Pronto, Claro. aquilo... Eu quando estou aqui a perguntar isto é porque eu calculo que deve ser esse choque tipo de... Ai, meu Mas Deus. dizem dois? Não, Dois. porque a pessoa vai a contar normalmente um, não é? Então... Dois. depois Fraldas a como é que é? multiplicar. Como é que é? tudo. Como é que Por acaso não foi isso, foi tipo dois, ora ok, eu dois, porque não é, a minha estatura não é assim tão alta, não é? Depois na altura eu dois. Não, mas dá, dois não, há de Cabe, dar. cabe. Claro, há de caber, se Deus quiser. Foi uma gravidez E foram tranquila? Foi uma gravidez semi-tranquila. Foi uma gravidez tranquila até deixar de ser, pronto, é sempre assim, não é? Portanto, houve A aqui- gravidez de gêmeos... Podes sentar aí se quiseres. A gravidez... Ela quer ver. A gravidez de gêmeos é sempre mais... É sempre a mais arriscada, não é? Sempre. sem dúvida. E o facto de serem gêmeos semelhantes aumenta ainda mais essa probabilidade. Ali na mesma boa. Se bem que dentro desse cenário era um cenário bom, dentro do cenário era bom. Só que pronto, tive um parto pré-termo, por isso não... E tive internada ainda antes disso acontecer, 4 semanas, e pronto, e no dia em que tive alta, porque aquilo eu fiquei internada até àquele período em que os médicos consideraram que era necessário, e no dia em que eu tenho alta, volto a entrar para ter os meninos. Muito bem. É verdade. E então, e como é que é? Depois de ter ali dois? Vão com um, vão E com depois, como é que é ter dois? Bem, quando eles nascem antes do tempo, requerem ali, não é, mais atenção. Então, foi na altura do Natal, perto da altura do Natal, que... Fizeram agora anos, então. Não, eles ainda vão fazer. Sim. Eles vão fazer anos no dia 10. Sim. Por isso, foi ali por essa altura, e portanto, a altura do Natal, com a menina mais pequena, Sim, mas muito cedo. tudo se faz assim, parte assim, retirando o susto, retirando essa parte em que nós ficamos sempre um bocadinho mais em resgate emocional, como se costuma dizer, não é? Mais com medo do que possa acontecer, foi a questão da amamentação. Eu, a Carolina, que é a minha filha, amamentei até aos 2 anos, mas a eles amamentei até aos 3. Portanto, aqui há uma boa notícia, sim. 3 anos? 3 anos, 3 anos. 2. O mais desafiante para mim foi
o facto de chegar à neonatologia e o que é que eu poderia fazer por eles, para além de estar ali, para além de os acompanhar, não é? Era poder amamentar, pensei eu na altura. Só que eu tinha muita dificuldade em retirar leite quando era o caso da minha filha. E o facto de tirarmos, sem termos o estímulo da criança lá, isto dificulta mais o processo. E, portanto, assim, o mais desafiante para mim foi estar perante uma parede com 3 máquinas, com senhoras ao meu lado a tirarem e eu também a tirar. Sim. Pronto, essa parte foi a parte mais desafiante. Portanto, tirei 15 mililitros da primeira vez, festejei, porque pensei, bem, não vou tirar, porque aquelas máquinas são potentaças, não sei se conhecem, mas aquilo é potente mesmo, bum, bum, bum. E pronto, e depois cheguei a conseguir tirar 5 biberons, 5 e tal. Sim. O que, sim. Pronto, eu confesso que foi entre o dormir e o amamentar, mas eu amamentar perdi a guerra rápido, pronto. Perdi a guerra e... Mas também foi a minha maior vitória, isto é, ou seja, também foi o meu maior desafio, é verdade, na altura, e também foi aquilo que eu senti ter sido, acabar por ser a minha maior vitória, que foi o conseguir depois, porque era aquilo que eu queria, era aquilo que eu desejava, Pois, claro. não é? E ter conseguido, mesmo com eles lá. E lá está, depois eles começarem a mamar por eles, pronto, tudo isso foi todo um processo, sem dúvida nenhuma. Então, e agora como é que é? São muito diferentes? Muito iguais? Têm muito de diferente e têm muito de iguais. Sim. O que é que eles têm que faz deles muito iguais? É que eles são muito cúmplices. Sim. Então não são iguais, só que eles um alimenta o outro. Sim. Então aquilo assim, um diz mata, o outro esfola, assim passo a expressão. Gostaria de ter tido gêmeos quando era pequena, quando não tinha a real noção da vida, das coisas. Acho que Mas sabe, eu também. E o meu pai é médico ginecologista e obstetra. Sim. E na altura eu disse-lhe, e ele na altura explicou-me as razões, se calhar, pelas quais é melhor ter um de cada vez. Exato. Pronto, se quiseres, e o que é que aparece? E muito bom, é muito bom. É muito bom. É, muito uma experiência diferente, muito chique. E então, o que é que foi aqui o seu percurso, que ainda não falámos? O que é que estudou? O que é que eram os seus interesses? Soube logo o que é que ia fazer na faculdade? Não. Bom, os meus interesses, eu quando era miúda, eu queria ser advogada, era aquilo que eu queria. Depois fui crescendo e o lado da criatividade, da relação com os outros, da comunicação, essa parte, pronto, atraía-me, não é? Então fui para marketing, estudei marketing, tirei o mestrado também depois em marketing, dei aulas em marketing durante vários anos na universidade. E é uma área que gosto, eu faço ainda, gosto muito, é uma área que eu gosto muito. E a partir do momento em que, vou dar um exemplo aqui mais concreto, a partir do momento em que nós entendemos o processo, e aqui falo da minha experiência, entendo o processo, e hoje faço um plano de marketing e amanhã faço outro, e hoje faço da coriacos e amanhã faço de salsichas, tudo bem. O processo, ele é semelhante e quando começamos a olhar para ele como só sendo um processo, deixa de ter a graça. Sim. Tem a graça do desafio inicial e depois para manter. Aí é que para mim deixou de ter... Falta-lhe o estímulo, não é? Para continuar. É. Conclusão, quando entro nesta área, e aqui fui por questões profissionais e até relacionadas até com a liderança, fui fazer uma certificação em coaching. Porque fez gestão de equipas também, sim, não é? Durante vários anos, sim, trabalhei com equipas. Aliás, o meu último, vamos dizer, emprego oficial enquanto marketeer, no fundo foi na direção de uma agência de comunicação e de marketing, portanto eu liderava a equipa. E nesse contexto fui fazer uma certificação em coaching, precisamente para estimular a equipa. E quando fui à certificação, entretanto, às tantas, foi-nos pedido que fizéssemos um objetivo. E quando eu vou definir um objetivo, eu disse, bem, assim, há aqui tanta coisa que nós estamos a falar de autoconhecimento, de conhecimento de nós próprios, não é? E mesmo de quê? De olharmos para o outro com um certo afastamento, não emocional, não é? Porque nós muitas vezes as situações ocorrem e nós estamos envolvidos emocionalmente. E se o estivermos, não conseguimos olhar de fora, não é? De fora, não é? E eu disse, isto era tão interessante se jovens e crianças pudessem aceder a estas informações, não é? Pudessem lidar com isto desde pequenos. E como é que isto se poderia fazer? E na altura defini um objetivo assim, poderia fazer-se tocando crianças, jovens, adolescentes, poderia fazer-se tocando os pais deles e os professores. Porque a pessoa, e isto vem do marketing, porque nós não somos só aquilo que somos hoje, somos toda uma história, não é? Construída.
nós em marketing fazemos muito isto, o diagnóstico, que é entender onde é que estamos. Então, Exatamente. para entender onde é que estamos, precisamos de nos conhecer. E marketing pessoal toca, por exemplo, aí o marketing pessoal. Então entendi que, ok, quando nós soubermos qual é o nosso ambiente, quando nós tomarmos as nossas decisões e definirmos os nossos objetivos, isto era espetacular, porque, parecendo que não, a área de marketing tem muito em comum com a questão do desenvolvimento. Tem muito em comum. Completamente. Que engraçado. Completamente. Há não muito tempo tivemos aqui uma engenheira, qualquer coisa industrial, de gestão industrial, que agora Também está no marketing. Mas Depois, possivelmente como terá... temos as pessoas que saem do marketing, é porque isto aqui, Claro. cada um vai Claro. encontrando aqui onde é que é o seu caminho, não é? Claro que sim, e tem questões em comum, certamente, até nos processos, na forma como parametriza as questões, na forma como analisa, tudo isso, porque depois depende da área de marketing em que esteja a trabalhar, se estivermos a trabalhar numa área de mais de criatividade, se estivermos a trabalhar numa outra área de mais de planeamento, de estratégia, não é? Portanto, se estivermos a trabalhar numa área de estratégia ou uma área operacional, estamos a trabalhar ainda no âmbito do marketing, mas estamos a trabalhar de maneiras diferentes. Portanto, aqui, quando nós olhamos de uma forma mais estrutural, quando nós falamos num plano de marketing, vamos supor, e aqui faço o paralelismo, estamos a falar de um ambiente, vamos definir o ambiente, onde é que nós estamos, quem somos e onde estamos. E depois, qual é o meu objetivo? O que é que eu defino? Está bem, então e agora quais são os caminhos que eu vou percorrer para atingir este meu objetivo? Está bem, então o que é que eu vou fazer primeiro, depois e depois? Quem, onde, como, quando? Se nós passarmos isto, transpusermos isto para a nossa vida, ok, onde é que eu estou? Então e quais são os meus objetivos? Então e que estratégias é que existem? Conseguiu pôr aqui o marketing a funcionar na sua vida pessoal. É uma ideia E na vida interessante, acho que ainda não profissional. tinha E na vida pensado profissional, nisso. porque no coaching Sim. nós damos-lhe um nome, não é? E precisamos dar nomes às coisas muitas vezes. Sim. Mas é isso que se faz. Em termos de processo, é isto que eu faço também com... Eu não, são eles que fazem, mas que eu oriento no fundo, que coloco à consideração também deles, não é? Ok, então onde é que estamos? Qual é a questão? Para onde é que queremos ir? Qual é o objetivo que vamos definir? E que caminhos é que existem para atingirmos esses objetivos? Achas viável? Isso vai contra alguma coisa ou algum aspecto, ou um outro aspecto da tua vida? Porque imagina, eu posso querer uma determinada questão, fazer qualquer coisa, mas isso colidir com outro interesse meu, que é muito importante, por exemplo, a minha família. Então isso aí já não é ecológico. Então isso não é ecológico, ainda não vamos considerar, considerar. Todo este trabalho é feito, não é, de uma forma consciente. Então, o que é que faz hoje? Decidiu aqui ir largando o marketing, foi? E o que Sim, é que ele faz está comigo. Está consigo? Não, já sempre lá percebemos comigo. completamente. Já percebemos completamente que o marketing não saiu. Não, e que é que até faz mesmo hoje em em termos de dia? comunicação, não é? Sim, Então, claro. se entrássemos na comunicação, pronto, e na liderança e por aí. Hoje, eu acompanho pais, filhos, famílias, porque eu posso acompanhar só os filhos, só os pais, posso acompanhar as famílias. E agora estou a trabalhar num projeto para as escolas, portanto, para também envolver aqui as escolas de todo este processo. E faz o quê? Com os pais, com os filhos? O que é que eu faço? Então, é isto que acabámos de falar há pouco. Eu não faço nada, na verdade são eles que fazem. Aquilo que nós fazemos é uma reflexão. As pessoas vêm ter comigo, realmente com alguma preocupação, algum problema, Algum desafio, medo, como algum diz na desafio, sua- Exatamente. Ajuda-os a ultrapassarem desafios. Sim, a ultrapassarem os seus desafios. Eles é que ultrapassam, na verdade. E tenho de várias naturezas. Pais que, por exemplo, agora o último processo a acompanhar tem a ver com uma preocupação da mãe em relação à filha, por exemplo, do percurso profissional. Que talentos é que ela terá? Disse, como é que poderia ajudar a minha filha em ela poder decidir a sua área profissional? É uma coisa que perguntamos muitas vezes aqui às nossas convidadas. Consigo agora, por acaso, escapou de perguntar isto, mas muita gente diz-nos que não sabe o que é que queria fazer, não é? E que foi no flow. Uns foram indo, outros... Pelos amigos, outros sim. porque... Mas isto é uma decisão muito difícil, não é? Os adolescentes, jovens, têm muita dificuldade em escolher aqui o caminho. Também são muito novos, não é? Mas... Eu acho que há aqui uma questão, que é, nós às vezes não temos consciência que os empregos da amanhã ainda não existem hoje. Então muitas Também é vezes... verdade. Não é? Queremos encerrar na área que eles vão escolher no 10º ano aquilo que eles vão fazer no futuro deles. Só que muitas vezes evolui. Eu não digo que abandonei o marketing, não, evoluiu. Evoluiu num sentido que não se encerra em si mesmo. Ele evoluiu. Não é? Eu trago o meu background comigo, ele está comigo, não é? Pronto, e muitas vezes o que acontece, que eu sinto com estes jovens, com estes adolescentes, é a pressão de, se eu não decidi bem agora, vai correr mal.
Pois. Então, congela. Aquilo que há bocado eu falava do resgate emocional. É quando a pessoa fica com medo, não é? Ficou com medo e paralisou ali. Diz, ups, por exemplo, não, agora vi aqui uma cobra. Ups, fico Sim. com medo. Como fazem Não é? como as cobras quando atacam, os passarinhos, não é? Eles não voam, ficam lá. Ficam com presos medo. E... Isso. Ficam bloqueados. Isso. Então, o que é que acontece aqui? Quando começam a perceber que, de facto, pode e acontece muitas vezes uma evolução e que não está encerrada em si mesmo. Ou seja, que podem escolher até não ser o certo e depois Haver aqui uns caminhos. haver aqui um reencaminhar. Então, neste caso em concreto, por exemplo, desta última situação, numa primeira sessão nós começámos a falar, então, e o que é que gostavas? E o que é que não gostavas? E o que é que querias? E na verdade, chegou-se ao fim e ela tinha muito mais consciência daquilo que de facto ela queria e não queria. O que é que ela foi fazer? Muito simples. Foi falar com pessoas que já estavam nessa profissão, saber o que é que elas gostavam, o que é que elas não gostavam, porque há muitas coisas que nós não gostamos na profissão. Sim. Não é? Outras que nós gostamos mais. E foi procurar saber. Aliás, porque não há uma coisa perfeita para se fazer, acho eu. Acho que mesmo quem tem o seu negócio e adora o negócio que tem, se calhar não gosta da burocracia, ou não gosta, umas pessoas não gostam de lidar com pessoas, outras não gostam de ficar fechadas. Cada um tem o seu, não é? O seu lado. Verdade. Há sempre alguma coisa Que não é nós tão, gostamos tão menos de cor-de-rosa como aqui o nosso cenário. Está bonito, está muito lindo com esta árvore de Natal e tudo. Mas, por exemplo, vamos supor, numa apresentação, em dar aulas, numa palestra, o que é que pode ser interessante? Pode ser muito interessante, por exemplo, no meu caso, pensar como é que eu vou conduzir aquela palestra, como é que ela vai ser, e depois pensar, pronto, e agora vou ter que abrandar porque vou fazê-la. Não é? Se há uma apresentação, por exemplo. Não é? Mas depois, claro, depois já tocávamos aqui na questão da motivação, se calhar não é bem o foco, mas podemos depois pegar naquilo que a nós nos motiva e aplicá-lo aí. Pronto, e é isto. Portanto, o que ela foi fazer foi isso. Na mãe, porque aqui é familiar, a preocupação já era mais, era com a questão da filha, mas depois já era na gestão da adolescência e na forma como lidar com a adolescência. E considera que há competências-chave que deviam ser desenvolvidas nas nossas crianças e jovens? Eu acho que sim. Não é? Há aqui algumas competências, sobretudo, que são importantes para o seu crescimento e que são importantes, mas que não são tocadas. Normalmente não são tocadas. Como, por exemplo, o talento. As pessoas possivelmente não saberão que existem até 35 talentos. E cada um de nós... 35 talentos? 35. Como assim? Explique-me lá. E que cada um de nós pode ter entre 1 a 3. Por isso, quando chega uma sessão, diz, 35... Espera, que eu acho que tenho muito mais do que 3 talentos. É muito mais. Não, nós temos no mínimo 1 a 3. Chatear bem as pessoas. É um talento. Não, a persistência pode ser. A persistência é. Não é? É um talento. É um talento. Antes. Que às vezes é bom numas coisas. Lá está. E todas as coisas, para mim, sempre têm um reverso da medalha. Que é, da moeda. Da moeda é mais certo. Que, por um lado, persistência, por outro lado, pode ser teimosia, não é? Portanto, é bom para um lado, é mau para o outro, mas é tudo a mesma coisa. Só depende para, para que lado é que está virado, cara ou coroa. Então, 35 talentos, como assim? Nós temos até 35 talentos. Quer dizer, depende dos autores que nós formos falar. Mas aqui O que é que são os exemplos dos talentos? A parte criativa? Pronto. Nós podemos pegar e pensar assim, ok, vamos ver a escola. Como é que a escola funciona? Normalmente, vais numa parte cognitiva, não é? Numa parte de letras, na parte matemática, e ficamos um bocadinho por aí. Depois vai haver ali não é design, mas agora está-me a falhar. Pronto, exatamente. Plástica e tal. E depois acaba ali, porque depois já vão escolher, a partir do 10º, 11º, 12º vão escolher, não é estimulado. Normalmente também é muito orientado. Eu, por exemplo, confesso, fiquei um pouco admirada quando agora a minha filha necessitou de um manual para, precisamente, educação visual, não é? Para a educação visual. Educação visual. E tecnológica. Agora já lhe dizem assim um bocadinho que é um bocadinho diferente, não é? Sim. Mas pronto, tem a ver com essa área. E, na verdade... o estímulo, por exemplo, da criatividade, e às vezes nós não pensamos nisso, mas, por exemplo, na criatividade, o importante, muitas vezes, é nós usarmos na aplicação da resolução de problemas. Nós, para resolvermos problemas, muitas vezes usamos da criatividade, verdade? É verdade. Sim. Pronto. E isso é um hábito que se cria. E a questão é,
Quando nós trabalhamos desde de crianças e vamos sendo estimulados a pensar dessa forma, muitas vezes é na forma, não tanto naquilo que se faz, mas na forma como se faz. Não é? E o serem estimulados com diferentes desafios, não é? A chegarem aos seus talentos, a perguntarem, por exemplo, se for perguntar, pai, amigos, professores, ex-professores, há aqui uma panóplia de pessoas que nós conhecemos e perguntamos, olha, o que é que tu achas que eu sei fazer bem? Cláudia, o que é que tu achas que eu sei fazer bem? Falar, Ruth. Claramente. Pelos habilidade. cotovelos, há quem diga que é pelos cotovelos, mas eu acho que é por vários sítios. Estás à vontade. Todos os lados. Por exemplo, e se fosse ao contrário? O que é que a Cláudia... Assinar. Não. A Cláudia é simpática e sabe gerir as suas coisas, eu acho. Gerir emoções, por exemplo. Ok, agora Não, mas vamos eu acho supor que sim. que multiplicávamos isto pelas pessoas que conhecem e depois fazíamos uma autoanálise e juntávamos tudo. Se calhar chegávamos aí a umas conclusões A engraçadas. pensar o que é que nós também conseguiríamos fazer. Não só fazer, porque o talento precisa ser trabalhado. Nós podemos ter muito talento, mas se não o trabalharmos, e aliás os números dizem que, se eu não estou em erro, para nós colocarmos o nosso talento mesmo oleado, 9.000 horas, não é? Portanto, há aqui, 9.000 há aqui um horas. trabalho, mas que repare, mas o talento em si, nós estamos a falar desde que nascemos. Portanto, há aqui todo um... Eu já usei mais de 9.000 horas. Não é? Claro. Portanto, há aqui todo um aprimorar e há aqui todo um aprimorar de talento. Por isso, o talento é um, mas se nós formos falar de inteligência emocional é outro. Que a inteligência emocional passa por nós conhecermos as nossas Exato. emoções. Que é outra competência-chave, Que é outra que não competência. é falada nas escolas. É uma coisa que Pouco. estou sempre aqui a dizer isto. Inteligência emocional, inteligência emocional, inteligência emocional. E que passa por nós conhecermos as nossas emoções, verdade, ou melhor, conhecermos as emoções, porque se calhar a forma como eu verbalizo uma emoção não é a forma que outra pessoa verbaliza a emoção, precisamente porquê? Também porque nós não, para já não sentimos da mesma forma, mas por outro lado, porque também não falamos muito sobre isso. Por exemplo, eu esta manhã fui contactada para ir falar sobre inteligência emocional para uma escola, porque começa a haver aqui já uma maior esta vontade, e que já não é a primeira vez. Agora, mas reparem, da mesma forma que nós temos matemática desde a pré, porque isto acontece, Sim. também se pode trabalhar estas áreas, Inteligência emocional desde... todas elas. Sim. Portanto, temos aqui algumas áreas que até falou aqui num evento, no spoiler, não é? Falei. Sim, que foram faladas. Da autoliderança, que era a que supostamente iríamos falar, estamos a falar mas vamos falando, não é? Já falámos aqui um bocadinho da resolução dos problemas, não é? Inteligência emocional, finanças, saúde mental, são tudo áreas... Aí foi um bocadinho diferente. O que é que aconteceu no spoiler? No spoiler, eu estou com a Elsa Ramalho, que está comigo na questão do spoiler, é a minha parceira neste projeto. O que é que nós fizemos? Nós fomos junto de mais de 80 adolescentes, e aqui já mais adulto, não é? Portanto, ali entre os 15 e os 21, e fomos-lhes perguntar o que é que eles gostariam de saber que a escola não ensina. Que giro. Sim. E temos algumas fotos depois que também vão passar aqui disto. Ok. Sim, E, falar. e eles devolveram-nos alguns temas que batiam com essas competências-chave. Algumas nós falámos, outras não, Sim. mas que batiam com elas. E uma das que saltou assim foram as finanças, por exemplo. As finanças. Saltaram. Portanto, é uma coisa que os jovens já têm noção. Aliás, acho que foi esta semana, não foi? Esta semana que tivemos aqui uma moça de 19 anos que nos veio falar sobre a sua startup. Oh, que bom. E eu confesso que fiquei... a Cláudia até gozou comigo, não é? Foi o meu lado maternal, porque eu pensei, eu podia ser mãe desta rapariga. Com a capacidade que aquela jovem tinha de falar, de se expressar, muito acima da média, muito... Pronto, está na universidade, está a estudar, mas voltada para uma outra realidade que não é a nossa, que não é a minha realidade, não é? Não é a realidade que, se calhar, há uma geração atrás ou duas tínhamos, não é? Por isso eles precisam de outras coisas. Possivelmente sim, eles pedem, não é? Se eles pedem é porque existe essa necessidade. Eles próprios dizem, eu quando acabar, eu se quiser passar um recibo verde, como é que eu faço? Eles escrevem isto, porque as perguntas eram abertas, precisamente para eles poderem responder aquilo que entendessem. Se for meninas e mesmo rapazes, podem vir aqui, que no princípio do ano vamos ter aqui uma nossa
a consultora financeira que vai explicar essas coisas. que bom. Podem voltar aqui a falar, vamos falar exatamente para trabalhadores independentes. Por exemplo, Portanto, nós estamos aqui a fazer este trabalho, mas Bom. lá está, deveria ser feito desde sempre, não é? eu acredito que sim, mesmo porque é assim que se faz para ensinar seja o que for. Claro. Portanto, faz sentido, não é? E as finanças saltaram, felicidade, inteligência emocional, resolução de problemas, liderança, não expressam como liderança, mas muitas vezes eu conseguir ser dona de mim própria e eu saber o que fazer. Claro que isto depois também tem níveis de maturidade e tudo isso, mas Claro. dentro daquilo que é o seu nível de maturidade, poderem-no fazer. E isto ensina-se, não é? E vai-se treinando ao longo da vida. Por isso, aqui há temas que realmente... E o auditório esteve cheio, foi na Universidade da Maia, foi muito giro, tivemos convidados, foi muito bom também, houve muita interação. Saúde mental é um dos aspectos que eles próprios também referem. A sério. A sério. Porque cada vez mais os jovens são... Eu ainda hoje lia, Sim. cada vez mais, até vou ler, porque só li mesmo aquelas letras maiores, mas é que se isolam mais, não é? Isto sente-se também por força dos próprios dispositivos eletrónicos. E no outro dia até tive um comentário no meu Facebook, em que me dizia, não, mas o problema dos jovens hoje em dia tem a ver com os dispositivos eletrónicos, tem a ver com as televisões e com os telemóveis e com os tablets. Para mim está mais abaixo, se assim se poderá dizer, que é, se os jovens tiverem o hábito, ou se as crianças tiverem o hábito de estar com os pais e de fazer outras coisas, como brincar, jogar, conversar, sair, sem ser. conviver, e perceberem que existe tempo, porque assim está definido na liderança que os pais estabelecem dentro de casa. Lá vamos falar agora de liderança nestes minutos que faltam. Que os pais estabelecem isso como, olha, daqui a aqui, ou durante este período, ou tens este tempo para... Mas encontrar aqui um espaço para que eles entendam que existem várias coisas que se fazem durante o dia. Agora, se durante as férias estiverem de manhã até à noite no telemóvel, o hábito vai se Estão fechados instalar. só para aquilo. Isso. E depois o que é que vai acontecer também? Aquilo vai-lhes disparar a dopamina, aquilo vai-lhes gerar um vício, aquilo vai exigir deles mais tempo. Eles próprios vão querer estar mais tempo e cada vez mais tempo. E há um isolamento, há a questão social, há o humor que se altera. Há aqui toda uma série de situações que se colocam. Por isso, estamos numa era diferente. Mas era aí que eu estava à espera que explicasse isso tudo para dizer... Eles estão numa era diferente, eles vão ter que viver coisas diferentes que nós não vivemos, não é? Eles vão ter que saber trabalhar com o telemóvel, com o... É importante. É importante. Claro que sim, eu acredito que é importante. Agora, daí a ser um dia inteiro... controlado. Exatamente. Não é? O não haver o controle, os pais... Por exemplo, agora vou trazer aqui uma questão um bocadinho mais polémica, mas os pais, se calhar, não têm consciência da idade com que os meninos, às vezes, tomam contacto com temas muito delicados. É verdade. Como questões relacionadas com pornografia e afins. Portanto, há aqui... Porquê? Porque não estão sequer... Para já não se conversa, portanto, não se fala tanto, não há tanto tempo. Os pais correm durante a semana e ao fim de semana reservam muitas vezes algum tempo para os filhos, mas durante a semana não reservam e não há essa conversa, não há o hábito que se cria. De, olha, vamos brincar, vamos conversar. Porque o pai e a mãe também estão cansados e às vezes precisam de desligar o botão, tarefas não é? em casa. Sim, muitas coisas. Claro que sim. E então e se o desafio fosse, ok, então estes 10 minutos para eu estar com o meu filho fazem parte. E descanso depois. É uma hipótese. Pois, e tem que ser, não é? Mas só para ele, sem telemóvel, ele sem telemóvel. Ninguém Toda tem a telemóvel. gente, O que é que toda nós a Os vamos filhos e os fazer? pais. Com certeza. Sem telemóvel. Isso mesmo. E agora, o que é que nós vamos fazer? Se calhar de início vão ficar a olhar uns para os outros, se não tiverem o hábito de fazer nada. Mas depois vão arranjar, vem a criatividade. Porque a criatividade surge muitas vezes quando? Quando estamos precisamente nesse vazio de, e agora? Não sabemos o que fazer. Então agora vamos fazer. Pois se nós fizéssemos isso, se experimentássemos aquilo, não é? Vem daí. Portanto, e o que não falta é jogos, brinquedos e animação para... Hoje em dia também não falta disso. Agora é um hábito que se cria. Agora vamos pensar assim, aos 2 é assim, não estão muito próximos, é só ao fim de semana, aos 3, aos 4, aos 10, aos 20. Depois há um afastamento. Portanto, esta consciência, pais, filhos, professores, é algo que eu pretendo trabalhar precisamente para que possam, pelo menos, que seja consciente a decisão. Exato. Do hoje para amanhã. Porque quando eu educo hoje para quando? Para amanhã, exatamente, para os adultos da amanhã. Estou a construir, não é? E então, Ajudar a construir.
Liderança. O que é que nós podemos falar aqui da liderança e da autoliderança, que nos dizia que a liderança não é tanto liderar o outro, mas é autoliderar Passa por tudo. Eu acho que aqui passa por tudo. Como é que eu dividiria assim aqui nos minutos? Se nós estivermos a falar de uma família, nós vamos falar de que temos dois elementos, normalmente dois, porque estamos a falar pai e mãe, o pai e pai aqui não é muito importante aqui isto, ou mãe e mãe, mas estamos a falar normalmente de um casal que lidera uma família. E às vezes pessoas solteiras, Também, solteiras não, claramente. sozinhas. Sim, claramente. Mães E solteiras, às vezes pais mãe, solteiros. com certeza, e é válido também. Claro. E essa pessoa, ou essas pessoas têm consciência de que estão a liderar a sua família. Pronto, ok, certo. Se estiver sozinho, que está a liderar a sua família. Ok. E depois, entre casal, os dois são pares. E aí cada um é adulto. Cada um é adulto. Autolidera-se. Sim. Não é? Sim. Supostamente, sim. Porque se não for isso, o que é que vai acontecer? Há uma simbiose, não é? O que é que vai acontecer? Um depende do outro. E aí já não há uma autoliderança, porque estamos presos. Pronto, mas se nós tivermos cada um se liderar, pode acrescentar ao outro, enquanto casal. O que é que quer dizer com isso de cada um se liderar? Cada um se liderar é cada um, acima de tudo, e na minha perspectiva, é cada um ser, acima de tudo, consciente e ser responsável, plenamente responsável por aquilo que faz. Muitas vezes nós dizemos, não, eu fiz isso porque ele me levou a... Não, eu bati no meu filho porque ele me levou a... Quem tomou a decisão de? Quem é que exerceu? Quem é que fez? Sim. Agora, quando nós dizemos assim, não, mas o meu filho fez isto, ele tomou a decisão, sim. E quem é o líder? Sou eu. Pois é. Em último lugar, a responsabilidade é minha, não é? Eu sou líder. Há algo aqui que eu preciso de olhar que se calhar ainda não olhei. E aqui não estamos a falar em culpa, mas em responsabilização. Se nós nos responsabilizarmos, há forma de fugir, há forma de não querer evoluir, dificilmente, não é? Porque nos autolideramos, no sentido de olhar enquanto autorresponsabilização e dizer, bom, qual é o meu objetivo? Então, a maior parte dos pais quer o bem dos filhos, a maior parte dos pais. Claro que sim. Sim, Não que é? cresçam bem, alegres, que encontrem o caminho deles. Verdade. E, às vezes, nós achamos, vamos supor, nós avisámos o nosso filho deixou cair algo ao chão. Nós, naquele momento, possivelmente não podemos decidir. Se calhar, se formos levados, se não tivermos inteligência emocional, se calhar vamos fazer algo que não queríamos fazer. Ok, então se não conseguiste fazer nesse momento, faz mais tarde. Então mais tarde, quando estiveres tranquilo, ok, aquilo aconteceu, onde é que está a minha responsabilidade? O que é que eu posso fazer para que seja diferente, ou estimule a ser diferente? Por exemplo, cai ao chão. Então, uma das formas, possivelmente, estou a dizer uma de milhões, de várias, mas uma das formas, penso eu, e aconteceu-me a mim, meu filho, caneca nova, pega na caneca para a levar para a pia, pumba, ela cai ao chão, partiu. Filho, ele veio, pronto, vamos limpar com cuidado, porque aquilo parte, não é? Portanto, ele próprio limpou, eu estive com ele, e depois perguntei-lhe, olha, 5 anos, o que é que tu achas que pode ser diferente da próxima vez? E ele, posso pegar com as 2 mãos? Uau. A grande ideia. Nunca mais caiu. Até hoje. Até hoje nunca mais caiu. E ele encontrou a solução dele. Isto estimula-se, isto trabalha-se. Desde pequeninos. Estamos em vez de só ficar furioso porque agora partiste isto e sai daí, não tens cuidado, eu avisei. E isso é o nosso disparo. E vamos supor que até acontece. E depois? Já passou. Certo, fiz bem ou não? Eu queria fazer isto? Sim. Se calhar não queria ter gritado. Sim. Então, o que é possível fazer? Várias coisas. Não vou perguntar, mas eu vou responder, só para facilitar. Então, se calhar, se me perguntar, olha, o que é que era possível fazer? O que é que a maioria dos pais dizia? Bem, se calhar eu podia falar com ele, podia-lhe explicar, se calhar podia pedir desculpa, se calhar... Porque às vezes os pais pensam, pedir desculpa é algo como que inferiorizar-nos ou vulnerabilizar-nos de uma forma. Mas nós queremos a pedir desculpa quando erram. Para mim, é tão simples como isto. E não só. Se calhar também nós, ao mesmo tempo e simultaneamente, mas essa é a parte mais difícil, é verdade. Mas é nós também reconhecermos e eles aprenderem a reconhecer que se calhar não era bem assim que queriam ter feito. Sim. E eu diariamente tenho este exemplo. Ricos meninos. Ricos meninos. Não é? Portanto, aqui há um agora e há um depois. E nós podemos pensar no agora, tudo bem, nós estamos a viver o momento, só que nós estamos a ajudar e a acompanhar crianças a crescerem.
E então, o que é que eu pretendo de hoje à manhã? Eu pretendo... O que é que ele ganha em que eu lhe grito que a caneca caiu ao chão? Nada, a caneca já se partiu. Não é? Já foi. Ficamos nós Só que a pessoa frustrados. às vezes sai ali daquilo e pronto. Frustração. A pessoa possivelmente sentiu frustração. Pode não ser, mas vamos supor, frustração. Olha, filho, senti-me frustrado. Aconteceu isto desta forma. A mãe tinha comprado a caneca há pouco tempo. Houve uma frustração, gritei, desculpa, não era isso que eu queria ter Frustração feito. substitui a palavra, fica zangado. A frustração é uma emoção. Sim. A ira é uma emoção, é como se fosse a 2.0 da frustração. 2.0, ok. Portanto, Já, a frustração nível a seguir. é o nível a seguir. A frustração, nós sentimos que algo que nós estamos a fazer, ou que está a acontecer, não está bem a correr como nós sim. queríamos. Sim. Então nós ainda podemos decidir, se calhar, Podemos fazer... decidir não ficar zangados, não é? Ainda. Só que quando entramos... Por isso é que nós dizemos, quando sentimos... Pausa. Pausa para quê? Para não evoluir para a emoção, muitas vezes, 2.0. seguinte, que é da ira. Quando é a ira, nós sentimos que algo foi como que ferido, não é? Algo ou nos foi retirado, ou que foi injusto. Portanto, algo que nos fere, que nos dói. E qual é o ímpeto? É de ferir o outro. E quando o é de ferir o outro, muitas vezes é verbalmente. Pois, É? E quando fica ali Não é na que seja na melhor das frustração, hipóteses, mas quando se parte para a violência também. física é Já nem pior. entrei aí. Mas olha, mas sabe que as partes cerebrais que são afetadas pelo grito e por bater estão As próximas. mesmas. Por isso, o grito aqui também é uma violência, não é? Agora, claro, pode sair. A questão aqui é como o disparo. Isto não é de um dia para o outro. Não é porque nós fazemos um curso de inteligência emocional que de um dia para o outro nós... pronto, agora... Não, tem que se ir treinando. Agora corre Persistência. sobre um prado de flores amarelas. Sempre. Pés na água. Coisas assim, não é? Não se consegue, não é? Mas aí mais mindfulness, não é? Aí é mais Não, mindfulness de de imaginar que a género. pessoa agora fica assim muito impávida. Pois, e pensei que serena. era tipo estratégia. De género. Contra Não, os meus quando me cair a caneca ao chão, flores amarelas. Pode não. ser, é uma estratégia, tudo certo. O barulho Senão dela a do mar. partir. O barulho do mar. Ai, do mar. Não consigo. Portanto, ajuda aqui a pessoa a autorregular-se, não é? No fundo, a autoliderar-se, como digo. E o conhecimento, o facto de nós sabermos também e conhecermos mais sobre o desenvolvimento da própria criança e sabermos mais sobre nós, conhecermos-nos mais, só isso já ajuda-nos aqui numa grande percentagem da compreensão e também da nossa reação. Por isso... É um bocadinho falar aqui a mesma língua, não é? Tentar. Mas é que tocou aí no ponto-chave. Para mim é muito isso também. É muitas vezes os Está pais... aqui escrito. Eu leio bem, pronto. Quando consigo ver as letras, eu leio bem. Os pais, os filhos, os professores, se conseguirmos falar a mesma língua. Agora, se um filho chega a casa e diz, pai, tu estás em resgate emocional, eu vai, que é isso? Resgate? Que é isso? Mas se houver aqui uma linguagem comum, a evolução torna-se um bocadinho mais simples, acredito eu, não é? E é muito importante realmente os miúdos cada vez saberem mais sobre isso. E porque o tempo está a acabar, exato, Cláudia. Leste o meu pensamento. Isto é muito tempo. Muitos aqui. anos. Duas muita- temporadas com algum intervalo. Ali. Com algum intervalo. Este livrinho que a Cláudia e a Paula têm na... Paula? Ai, Sim. É, você Paula. não leva mal, porque isto é mesmo não. de mim. Eu Está no sei caderno, é pessoas. uma questão de depois de Eu não tenho aqui, não tenho aqui. Está aí está ali todas longe. as folhas do alinhamento. Sim, mas eu não consigo. Então, que caderno é este? Porque este caderno foi feito. Este pela caderno Paula. tem uma história muito bonita. Este caderno eu desenhei o ano passado. Ele agora vai sair a segunda edição em breve. Aliás, Muito bom. Muito bom. E o que é que acontece? Este caderno eu filo para o oferecer à minha filha o ano passado, no Natal. Sim. Só que, entretanto, em conversa com uma amiga, ela disse, não, mas eu gostava de oferecer esse caderno à minha equipa. E então assim surgiu o Caderno da Gratidão. É um caderno que, no fundo, aqui atrás tem, a gratidão é a memória do coração. E não há no mundo exagero mais belo do que a gratidão. Isto é assim, um caderno que nos remete à reflexão. Ele este ano vai ter alguns ajustes, vai tocar também aqui
aspecto emocional também. Vai ser um bocadinho mais completo, é isso que quer dizer? É um bocadinho diferente, sim. É diferente. Não Sim, diria ele vai mais ter... completo. No fundo, Pensei ele... que iria ter mais outras coisas, não. E tem outras coisas. Eu reduzi, por exemplo, vamos supor, pelo que é que eu estou agradecido hoje, não é? A primeira questão. O que é que eu agradeço pelo dia de No hoje? fundo, ele é um caderno para escrever, não é? Que tem várias vezes aqui porque é que eu estou agradecido. Quais são as três coisas pelas quais me senti feliz hoje? Quais são as três coisas que fiz particularmente bem hoje e como poderia ter feito do dia de hoje um dia ainda melhor? O que é que eu fiz? Reduzi, se calhar, em vez de serem as três coisas, são as duas, se calhar, e coloquei outras coisas que são interessantes e que são importantes. Como, por exemplo, o meu estado, como é que eu me sinto hoje? As pessoas, às vezes, eu pergunto, como é que te sentes hoje? Sinto-me bem. Define bem. A emoção. E é difícil dizer. Exatamente. Para muitas pessoas é. dizer. O que é que sentem? Portanto, este caderno é um Até a convite. filha diz que sim, a mãe deve estar sempre a perguntar, sim. não é? Sim, eu pergunto, o que sentes? E ela, bem. Eu te defino bem. E ela, defino bem. O que é que é? Lá vem a minha mãe, cheia de perguntas. Queres dizer com isso bem? Desenvolve. Sim, ser O meu mais filho diz, específico. foi normal. E o que é normal? Oh mãe, já sabes. Imagina que não. Depois eu digo-lhe, se já soubesse não me perguntava. Olha que dois. Exato, é que ficamos os dois ali. Qual mais casmurro que o outro? Ai, que bom. Pronto, portanto, este é um convite a que pais e filhos também possam sentir-se mais felizes, Isso é mesmo para nos ser dias mais feito difíceis. É para ser feito em conjunto ou cada um tem o seu? Olha, eu tenho o meu, a minha filha tem o dela, eu faço o meu todos os dias. Já experimentei fazer de manhã, já experimentei fazer à noite, já experimentei fazer metade de manhã e metade à Amanhã noite. já sabe o que é que aconteceu? Não, depois não. Faço do faz dia anterior. Sim, faço em relação ao dia anterior, porque faço o exercício, faço Sim. a meditação e a seguir faço a gratidão. Mas muitas vezes faço à noite e eu até prefiro, mas isto tem a ver com cada um de nós, prefiro fazer à noite. Mas, por exemplo, aqui também é interessante poder definir a intenção para o dia. Há aqui várias coisas que Podem introduzi ajudar, e não é? que podem ajudar a pessoa, de facto, a sentir-se mais feliz. E que quem tem filhos mais pequenos, que ainda não saibam escrever, não é? Pode, por exemplo, usar isto como umas perguntas para fazer. Então, o que é que gostaste de fazer hoje? Claro, pode ser O um que é que foi desenho. bom? O que é que... Com as crianças mais pequenas pode ser um desenho. Só. Só um desenho. Só um desenho. Olha, como é que correu o teu dia? O que é que te correu bem mesmo hoje? O que é não que tu faço gostaste desenho, mesmo? eu converso. Faz um desenho. Conversamos. Mas podemos conversar. Faz e Que idade é que tem o desliga-se. filho? O meu filho já tem 8. Pronto. Mas se ele preferir... Olha, mas tu preferias fazer um desenho? Ele depois responde. Podem ir conversando e ele desenha. Eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles fazem tudo ao mesmo tempo, é verdade, é verdade. Paula, quem quiser Entrar em contacto? exato, a entrar em contacto, como é que o pode fazer? Porque a Paula tem aqui ajuda a reconhecer o que já é teu e que até certo ponto te era invisível. É uma das frases do seu algures nas suas redes sociais. Como é que as pessoas podem entrar em contacto consigo? Então, para através a do conhecerem? meu Instagram, Paula Pinto Almeida _coach. Podem me conhecer também através do meu site, www.paulapintoalmeida.com. Podem também no meu Facebook, portanto é uma questão de procurarem Paula Pinto Almeida Coach e irão encontrar-me. Terei muito Portanto, gosto. filhos, pais, professores. Filhos, pais, professores, e outras pessoas, pronto. Eu tenho muito gosto em conversar, mas sim, filhos, pais, professores é o que eu tenho estado neste momento mais a acompanhar. Mais na zona do Porto. Não, porque eu faço também, sim, e também a nível nacional, porque a maior parte dos meus acompanhamentos são feitos online, portanto, não vêm tem muitos, por isso. Portanto, foi um gosto. Olha, foi um Igualmente. gosto, é verdade. Obrigada. Obrigada. Mesmo. Muitos parabéns pelo projeto. Obrigada. Até uma próxima. Que o nosso nome vá para o caderninho da Paula. Claro, certamente. Hoje vai Dou a estar. gratidão Olha. de hoje. E já agora que o meu vá para o vosso. Já ok. Olha, muito Obrigada. obrigada a todos também por terem estado desse lado a assistir. E O seja vosso nome vai agradecido. sempre para o nosso caderninho do dia. Oh, A gente não sabe o nome de todos, mas o facto de nosso estarmos aqui. público. Exatamente. Beijinhos a todos. Voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Veja as nossas redes sociais, o promocional, não, o canal Curiacos TV Exato. no YouTube e partilha. E seja agradecido, estamos quase a terminar um ano, seja agradecido por este ano e se não foi assim tão bom como pensava, de certeza que o outro pode ainda ser melhor. Há sempre oportunidades. Beijinhos.